Como é bom poder louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor. Você pode abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Nas últimas 7 semanas, nós refletimos bastante sobre o tema Uma Vida com Propósito. E hoje nós encerramos essa série de reflexões. Na primeira semana nós pensamos, na verdade 6 semanas, não 7, desculpa. Na primeira semana nós pensamos que todos nós nascemos com um propósito e que tudo começa em Deus. O nosso propósito não é exatamente a nossa família, o nosso propósito não está nos bens que conquistamos, o nosso propósito não está nas viagens que fazemos, embora tudo isso possa ser maravilhoso, mas tudo começa em Deus. Nosso propósito vai inclusive além da nossa felicidade. O nosso propósito está no glorificar ao Senhor. Nosso propósito começa em Deus. E ao longo dessas semanas, mesmo que não tenha sido nessa sequência, nós pensamos que fomos criados para adorá-lo. Adorar mesmo quando nem tudo vai bem. Adorar indo além da música. Tem inclusive uma música preciosa que se tornou muito famosa no passado. Levi, acho que a gente terminou não cantando ela, seria bom cantar, que é Quando o som se vai, quando tudo se desfaz. Foi o desafio de uma igreja inglesa, que passou 6 meses sem cantar. 6 meses de culto sem música. Você consegue imaginar na nossa cultura ocidental? Para lembrar que adoração é muito mais do que canção, muito mais do que cantar. Mas somos criados para adorá-lo. Depois nós pensamos que fomos criados para a comunhão, fomos criados para ter esse contato uns com os outros. Fomos criados para perdoar, para conviver uns com os outros. Somos criados, como acabamos de cantar, para um ajudar o outro. Fomos criados para manter comunhão, para pertencer a um corpo que é a igreja de Jesus. Pensamos também que fomos criados para ser semelhantes a Jesus. De novo, volta a reflexão, mais do que a própria felicidade. Nosso propósito é ser parecido com Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, nós somos criados para sermos parecidos com Jesus. E a sequência não foi exatamente essa, mas nós pensamos que fomos criados para missões. Fomos criados para proclamar o seu nome, para fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Um cristão de primeira classe, um cristão da elite, ele é um cristão que se multiplica. Ele é um cristão que faz novos discípulos. E é muito importante lembrar das decisões que tomamos hoje. É um texto de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz que Jesus disse: vocês vão ter que ser minhas testemunhas. Estabeleceu 4 esferas em Atos 1, 8. Em Jerusalém, portanto na própria cidade. Judeia, a ideia do estado, da província onde estava Jerusalém. Samaria, um estado próximo, nós entendemos como a nação, e até os confins da terra. Hoje pela manhã nós aprovamos com fé, mesmo com as possibilidades e crises econômicas do nosso país, mesmo com uma Selic de 15%, nós aprovamos novos desafios missionários. Na nossa Jerusalém nós temos as congregações no Canaã, no bairro Dom Miguel, no bairro das Gameleiras, no bairro, o que mais? Promissão. Eu acho que está faltando uma aqui, não está? Não, só 4 aqui? Dom Miguel, Promissão, Maranata. Maranata. Na nossa Jerusalém, 5 congregações, 5 projetos missionários, além de você testemunhando todos os dias durante a semana. Mas temos também projetos na nossa Judéia, Quirinópolis, Itaguaçu, São Simão, Cachoeira Alta, Caçu. Palmeiras já organizamos, mas foi um projeto nosso. E aprovamos pela manhã, pela fé, em missões, a nossa
Samaria, indo além do nosso estado. Em janeiro, nós começamos uma nova igreja, uma nova congregação. Lá, depois de que o Judas perdeu a meia, a bota ele perdeu antes, a meia ele perdeu depois, numa cidadezinha chamada de Gurupá, no Pará. Desafio, como nós mencionamos quando falamos sobre missões, o desafio de termos mais a presença do Evangelho no Marajó. A gente ouviu o testemunho da nossa missionária Germana dizendo que, junto com esses obreiros que vão para o Gurupá, eles chegaram numa farmácia para trocar fralda e pediram ajuda para trocar a criança. E a moça da farmácia entendeu que era trocar literalmente a criança por qualquer coisa, porque é o comum da região. Como Igreja de Jesus, nós vamos ajudar a mudar essa realidade. E aprovamos hoje pela manhã também mais dois projetos da Ásia. Os países, os irmãos sabem, quando se envolve em internet, a gente evita citar os nomes, mas os irmãos sabem quais são. Dois projetos da Ásia. Um que já estava acontecendo com uma família que saiu daqui, da nossa igreja, que está naquele lugar. E outro que foi para onde nós viajamos nesses últimos dias e aprovamos então adotar aquele lugar. Fomos criados para missões. Mas hoje, embora não seja essa a sequência do livro, nós vamos pensar que fomos criados para servir. Por isso, após o culto, vamos inclusive tentar reduzir um pouco o culto. Após esse momento aqui, nós somos convidados a ver todos os ministérios da igreja. Tudo que você tem oportunidade de se envolver, de participar, de ser mais do que um frequentador, de ser mais do que alguém que vem, usufrui da comunhão, usufrui do culto, mas que pode, durante a semana, ou que pode, em todas as atividades da igreja, estar de fato servindo ao Senhor. E a base para pensarmos que fomos criados para servir, eu escolhi pensar com os irmãos em um dos textos, do Salmo 139, a partir do versículo 13. Salmo 139 talvez tenha sido escrito por Davi, e é um salmo que Davi reconhece que, para onde for, onde estiver, o Senhor está cuidando, o Senhor o está vendo, o Senhor está observando, presente não como um vigia, presente não como alguém que não permite o prazer, não permite a alegria, não uma vigilância opressora, mas uma presença maravilhosa, uma presença de cuidado. E ao pensar sobre o conhecimento de Deus, e ao refletir sobre a soberania de Deus, Davi cria então uma poesia que é a base para pensarmos no nosso serviço hoje. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram ocultos, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra. Davi, inclusive, compara o ventre materno com as profundezas da terra e compara que ali é muito mais do que DNA com DNA, muito mais do que uma geração celular. É Deus construindo cada um de nós como se fosse uma peça de artesanato, acompanhando cada fase da evolução até que cada um de nós possa nascer. E a conclusão que Davi chega no versículo 16, na sua poesia maravilhosa, é: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia! Nós fomos criados de forma artesanal pelo Senhor, é a ideia de Davi. Há cerca de 20 anos atrás, um pesquisador de Harvard criou um conceito moderno chamado de inteligências múltiplas, que ajuda a gente a entender esse texto, ou melhor, que é uma explicação moderna desse texto. Gardner, que era o nome desse pesquisador, ele começou a perceber
que a sociedade ocidental era muito baseada no chamado conceito de QI. Se criou, inclusive, o conceito de QI máximo de 150, se criou todos esses conceitos do QI, o idiota, o imbecil, o cretino, que apesar da gente usar isso como xingamento, são nomes de um QI muito mais baixo, de pessoas que têm dificuldade até para aprender a ler ou aprender a falar. Mas o que ele observava era que um QI alto não significa sucesso. Você observou, foi a partir daí que ele começou a pesquisar sobre inteligências múltiplas, que se pegasse, por exemplo, o melhor estudante de medicina, Rio Verde é muito popular em medicina, o melhor estudante de medicina, que só tirava 10, todas as notas, todas as disciplinas, mas ele nunca conseguiu ser um bom profissional. Ele nunca conseguiu se estabelecer no seu ramo de trabalho. E todas essas indagações levaram Gardner a fazer diversos experimentos, a diversas pesquisas e a criar o conceito de inteligências múltiplas. Hoje nós trabalhamos com o conceito de 8 inteligências. Lógico-espacial, corporal sinestésica, espacial, lógico-matemática, linguístico-verbal, musical, 8. Mostrando que cada um de nós tem áreas do seu corpo que foram desenvolvidas no próprio nascimento para ser mais tendencioso para uma coisa. Você não consegue aprender matemática, não é porque não goste, é porque você não nasceu com uma parte própria para matemática, chamada de inteligência lógico-matemática. Você que tem habilidades com palavras, eu gosto muito de citar um poema de Fernando Pessoa que diz: viajar é preciso, viver não é preciso. Olha a simplicidade dessa frase, mas olha a inteligência dessa frase. Você entendeu a frase? Simples. Viajar é preciso, viver não é preciso. Você entendeu? Viajar é preciso em que sentido? Necessário. Viver não é preciso. Qual é o sentido agora? Não é certo, não é exato. 4 palavras praticamente: viajar, preciso, viver, preciso, mas que traz uma reflexão tão profunda. Inteligência linguístico-verbal. O que Gardner comprovou é que a palavra de Deus está dizendo que cada um de nós foi feito, foi criado para gostar de alguma coisa, foi criado com uma tendência natural para algumas coisas. Inclusive, um dos grandes desafios da educação nos nossos dias é esse. Se um aluno tira 6 em português e 10 em matemática, o que ele deve estudar? Português ou matemática? Matemática. Porque é nisso que ele é bom, é nisso que ele precisaria se especializar, e aí que está o caminho para ele seguir. Cientificamente, ou pesquisas recentes, que são formas diferentes de dizer a poesia do Salmo 139. Edson, você foi feito para gostar de algumas coisas. Você acha que foi porque você teve a oportunidade de gostar de golfe lá atrás, a oportunidade de conhecer golfe lá atrás? Não. Deus se fez com a capacidade de gostar disto. Deus se fez com essa paixão, Deus se fez com essa vontade, é o que o salmista está dizendo. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, as tuas mãos me criaram, as tuas mãos me teceram no ventre da minha mãe. Mas o texto diz mais, por isso nós somos criados para servir. Deus não apenas nos fez, não apenas nos deu uma tendência, não apenas nos deu uma opção do coração, que é a palavra que vamos estudar no livro durante a semana, ou paixão, numa outra expressão, mas Ele nos deu propósito para essa paixão. Sim, no mundo secular, fora do ambiente de igreja,
talvez eu precise estudar mais português, porque eu preciso passar no concurso e só com matemática não vai dar. Talvez eu precise estudar mais português ou mais alguma coisa e contra o que eu sei e contra o que eu preciso. Eu voltei dessa viagem da Ásia com um desafio. Até março eu tenho que estar fluente em inglês. Não sei como, mas eu vou ter que estudar 2, 3 horas por dia daqui para frente. Mas até maio, o meu objetivo é estar fluente em inglês para ajudar os projetos que assumi a ajudar no Vietnã, naquele país. Vai ser uma luta, porque cavalo velho não aprende tão fácil, não sabem disso. Mas embora lá fora a gente precise às vezes ir contra e ter disciplina e se esforçar por alguma coisa, em Jesus nós temos liberdade para exercer aquilo ao que fomos chamados. Num desses países que nós adotamos, se pudermos ir lá na próxima viagem levando, sabe o quê? A gente está acostumado com a viagem missionária em que a gente leva, todo mundo é evangelista, né? Você veste a sua camisa amarela, igual a que o Jafé está vestindo ali, e você vai falar de Jesus. Não cabe nesses lugares, não é o caso. Sabe o que é que eles pediram para que a gente levasse da próxima vez? Confeiteiro. Você sabe fazer muito bolo, você sabe fazer muita coisa gostosa? Os nossos missionários naquele país, eles têm 2 empreendimentos que garantem a permanência deles no país e que, através desses empreendimentos, garante parte do sustento. Inclusive, 15 missionários jovens, missionários que custam em torno de um salário mínimo brasileiro, são mantidos por causa desses 2 empreendimentos. Um deles nós estamos ajudando a consolidar, enviando uma oferta para comprar mais equipamentos e consolidar o empreendimento. Mas é um café. E que eles estão precisando que alguém vá lá para ensinar a fazer coisas de café. É isso que Jesus está dizendo. Já você tem um espaço lá, viu? Você pode ir para lá para ensinar a fazer bolo, a fazer doce. E eles estão inventando. Dessa viagem que eu fui, eu levei, como é o nome disso, daquele que eu te perguntei? Aglutinante, alguma coisa assim? Mas eu levei uma enzima para fazer queijo coalho. Sabe por que eles estão fazendo queijo coalho lá? Com vinagre. E está dando certo. E é uma delícia. Uma delícia. Mas a ideia aqui é, lá fora você pode se esforçar por causa dos recursos, por causa do dinheiro. Mas aqui dentro, aquilo que é de fato a sua paixão. Roberto, a sua paixão é construir, a sua paixão é trabalhos manuais, tem o seu lugar aqui. E como a gente precisa de armários, como a gente precisa de pequenos concertos, de coisas aqui. Aquilo que é a sua paixão, aquilo que Deus projetou para você, esse é o lugar de executar, esse é o lugar de fazer. Porque fomos criados para servir. Às vezes a gente pensa tanto no ganhar dinheiro, tanto, e precisamos sim, porque queremos conforto, porque temos tantas necessidades. Ontem meu filho estava passando mal, foi tão fácil chegar num posto de saúde com uma carteirinha num plano de saúde, ser atendido imediato, foi tão bom. Sim, nós queremos isso, está certo. Mas às vezes esquecemos que isso não é viver, que isso é sobreviver, e que a nossa vida está nesse texto que lemos, em executar, em viver cada um desses dias que o Senhor projetou para nós, cada um desses momentos que o Senhor projetou para cada um de nós. Ele que colocou em nós uma paixão, Ele que colocou em nós uma tendência para fazer, e nesse fazer nós encontramos a nossa liberdade, e nesse fazer nós encontramos o nosso propósito. Todos nós nos movemos por 3 necessidades básicas. A primeira, a necessidade de ter. É isso que faz com que alguém que mora na rua da Cracolândia não cometa suicídio. Porque o ter domina, a necessidade de ter domina sobre todas as outras. Depois que você tem a
nossa segunda principal necessidade é pertencer. É ter alguém, independente até de filhos, é ter alguém com quem compartilhar a vida. Às vezes até casado, mas ter companhia, ter amigos, porque existem relações, existem vazios que nem mesmo o casamento é capaz de preencher. Ter e pertencer. Mas a principal razão não é nem ter, nem pertencer. O principal desafio é ser. É propósito, é sentido, é realização. Isso não está nas conquistas do mundo, isso está em executarmos cada um desses dias, como está escrito no Salmo 139, que foi escrito e determinado quando nenhum deles existia ainda. É quando nós fazemos algo por puro prazer. E aí vem um grande choque, porque nós estamos habituados a pensar em religião, nós estamos habituados a pensar em servir a Deus como algo pesado, como algo que você faz meio que forçado. E o que o texto nos lembra é que servir a Deus é algo prazeroso, porque foi projetado por Ele em nosso coração. Eu mandei fotos para o Atanilo hoje à tarde. Atanilo, olha só, e das nossas mesas, dos nossos estandes, dos nossos espaços ali, nós estamos hoje ressuscitando o projeto Neemias. Tem lá um espaço com as fotos, gente trabalhando nas diversas construções, tem lá ferramentas para lembrar que nós vamos voltar a construir. Parte dos projetos aqui, Lucas, a gente pode fazer com a gente mesmo. As nossas noites podem ser noites de quebradeira aqui, pode ser noites de reforma do nosso templo. E o Atanilo me disse, eu amo esse ministério, mas como é que alguém pode amar uma enxada? Como é que alguém pode amar aqueles marteletes? Como é que alguém pode amar? Porque é um trabalho pesado, cansativo, mas Deus colocou no coração do Atanilo e de tantos outros aqui, um dia escrito e determinado, em que há prazer no martelete, em que há prazer numa colher de pedreiro, em que há prazer num prumo. Não é o prazer do cansaço, não é o prazer do esforço físico, mas é o prazer de olhar para algo que foi construído. Entende? É isso o Salmo 139. Sim, isso pode significar até coisas para o nosso próprio lazer, como pescaria, como outras coisas. Isso pode significar muitas outras opções. Mas o Salmo 139 é muito claro em dizer, nós fomos criados no ventre de nossa mãe, cada um na sua mãe, lógico, como que artesanalmente. É como se Deus pegasse e dissesse, Heloísa, Vanusa, eu vou colocar uma paixão por hospital no coração de vocês. Eu vou colocar uma paixão por isso no coração de vocês. E eu vou escrever um plano para que vocês sintam alegria quando executarem esse negocinho que eu coloquei aí. Vocês vão experimentar de tudo. Não é que seja uma maldição, mas vocês vão experimentar de tudo, mas vocês vão de fato serem felizes e realizados quando vocês obedecerem essa inclinação, que vai além da inteligência múltipla do Gardner, que tem a ver com ser, que tem a ver com propósito. É importante tomar alguns cuidados, a gente vai pensar nisso durante a semana de estudos nos pequenos grupos. É importante tomar o cuidado de não projetar. Você não pode projetar que todo mundo tem que ter a mesma paixão sua. Você não pode julgar que a sua paixão é a melhor. Hoje a fé, que já citei tantas vezes hoje, não pode achar que todo mundo tem que ser da cozinha. Porque tem quem não goste do fogo,
do cheiro do tempero, não pode projetar. Também não pode agir com descaso com a sua paixão, achando que não é importante. E por isso é tão precioso dizer o que eu já disse, que vou repetir. Na próxima viagem para a Ásia, o voluntário que eu gostaria de levar é um voluntário que seja cozinheiro. O João, sabe fazer quantas receitas de bolo, João? Tem que ser criativo, porque você estava acostumado a fazer com ingredientes do Brasil. De repente, lá não tem nada que você está acostumado. Vai ter que fazer queijo coalho com vinagre. Depois você experimenta, disso, mas me disse se conseguiu, viu? Como é que faz? Mas não há paixão que não tenha lugar no reino de Deus. Não há sentimento que brota do seu coração que não tenha lugar no reino de Deus. É preciso também ter cuidado com a preguiça. Deus criou, Deus estabeleceu, versículo 16, cada um dos nossos dias. Mas a decisão de caminhar por esses dias é de cada um de nós. A decisão de exercer esse chamado, de viver essa paixão que está no nosso coração, é uma decisão nossa. O Senhor colocou a paixão, o Senhor pode dar oportunidades de ministério, seja na igreja, às vezes fora dela, mas nós não podemos deixar de pensar na nossa responsabilidade em executar essa nossa paixão, esse nosso caminho. Também é preciso pensar que tudo precisa se voltar para pessoas. Nós não fazemos bolo, nós não fazemos caldo, nós não fazemos galinhada, nós atendemos pessoas. Nós não decoramos um templo, nós criamos um ambiente que seja acolhedor. Nós não ensaiamos notas, nós não procuramos perfeição musical, mas nós agimos numa tentativa de conduzir pessoas à adoração. O foco de todo serviço a Deus precisa ser pessoas. A gente não consegue ajudar nas órbitas dos planetas, das galáxias, a gente não consegue ajudar na chuva, a gente não consegue ajudar em nada que Deus faz. Quando nós dizemos que servimos a Deus, nós estamos dizendo que servimos pessoas. As coisas que Ele faz, só Ele faz. Tudo que nós fazemos para servi-lo é servir pessoas. Tudo. Não podemos esquecer que o nosso foco sempre vai ser gente, sempre vai ser pessoas. A nossa paixão, aquilo que Ele colocou em nosso coração, se resume em servir pessoas. Por que fazer bolo na Ásia? Para alcançar pessoas. É um café brasileiro. Enquanto nós estávamos lá fazendo treinamento, apareceram brasileiros. E que oportunidade preciosa de falar de Jesus para eles. Apareceu a esposa do embaixador do Brasil naquele país, enquanto estávamos lá. Apareceram pessoas daquele país, curiosos por conhecer o café brasileiro. Eu até aprendi umas coisas, saí de lá com moedor de café com a prensa francesa, nem sabia que existia isso. Agora estou me tornando especialista em café. Ainda continuo colocando açúcar. Então não sou especialista. Mas é oportunidade de servir pessoas. É isso que nós precisamos ter cuidado. E o maior cuidado é não usar a nossa paixão somente lá fora. Nós precisamos usar a nossa paixão, principalmente aqui dentro. A gente sempre lembra da brincadeirinha que é como se aquela porta tivesse uma mágica. Lá fora, às vezes, você é um grande empresário, você é um diretor de uma escola, você é um empreendedor, você é um líder, você é uma pessoa disciplinada e dedicada. Mas parece que quando entra, esquece de tudo isso. Nós somos desafiados a, quando entramos, continuar com o desejo de usar o nosso talento,
Há um dom aqui é talento mesmo, aqui é essa paixão interior para servi-lo e para glorificá-lo. E aí nós vamos encerrar, para a gente ter mais tempo de comunhão lá fora, para a gente ter mais tempo de conhecer, de compreender lugares onde podemos servir ao Senhor. Todas as pessoas são convidadas a irem para lá, sem a porta fechada, tá bom? Todos são convidados a irem para lá voluntariamente. Todos que estão aqui. Entender isso que acabamos de comentar, isso que acabamos de refletir sobre somos chamados a servir. Eu desafio a voluntariamente não usar essa porta hoje, a não sair por aqui, mas a sair por esse lado aqui e conhecer algumas das oportunidades de ministério, de serviço ao Senhor. Eu quero orar e queria te convidar a curvar a sua cabeça e queria te convidar a refletir sobre o sentido da vida. Queria te convidar a responder uma pergunta no seu coração. Se você fosse fazer somente uma coisa na vida, o que seria? Talvez você tenha dificuldade de pensar na resposta agora, mas leve essa reflexão. Se você tivesse que fazer uma coisa só, o que seria? Se você for capaz de responder essa pergunta, você vai estar respondendo qual é a sua paixão. Você vai estar entendendo aquilo para o qual Deus te fez. Aquilo que te faz ser realizado. Eu te convido a refletir na segunda pergunta. Como isso se aplica no reino de Deus? Como isso tem utilidade no reino de Deus? Não despreze aquilo que está no seu coração, porque sim, é um chamado de Deus, é uma paixão que Ele colocou no seu coração. E nós vamos terminar cantando, pedindo que o Senhor nos use. São 7 orações da mesma música. Quais são? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, renova-me. São 7 orações numa mesma música. Você vai orar 7 orações agora. E uma delas é: usa-me, Senhor. Usa-me com a tua paixão que o Senhor colocou no meu coração. Usa-me para viver os dias que o Senhor projetou para mim. Porque fomos criados para servir.